É isso aí, pessoal. Bora aqui para mais uma notícia bombástica. Malu Gaspar não deixou passar nada em branco e acaba de soltar uma notícia que deixa o ministro Moraes apavorado. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem seu like. O like é muito importante pra gente, ajuda muito na distribuição da notícia. Pessoal, clique no botão de ripar também o conteúdo. Vamos juntos viralizar esta notícia para que ela chegue para todos, para que todo mundo tenha conhecimento desta prova que acaba de ser vazada. Agora vamos aos detalhes da notícia. Como a reportagem mostrou, essa semana foram divulgadas trocas de mensagens entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e autoridades da política e do judiciário. Muitas delas negaram ter participado das conversas que vieram a público. Preso na mesma operação que prendeu Luiz Felipe Mourão, Vorcaro tem contatos nos altos escalões do poder. Em 2024, ele se reuniu uma vez com o presidente Lula num encontro que teve outros participantes. O banqueiro ofereceu ao presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, um voo de helicóptero quando os dois foram à corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Ciro afirmou que não usou o helicóptero. A assessoria de Antônio Rueda informou que ele não vai se manifestar. Reportagens do jornal O Globo mostram mensagens que Vorcaro enviou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, inclusive no dia em que seria preso. O ministro nega que tenha recebido tais mensagens. Com tanta generosidade, Daniel Vorcaro mantinha muitos amigos e uma rede ampla de relacionamentos, inclusive políticos, da qual se valia para fazer negócios avançarem. E admitia isso. Tem grandes oportunidades no nosso país, mas é um desafio que você apanha todo dia. E aí tem a questão do networking, que eu acho que é uma coisa bem relevante quando você quer fazer algum tipo de empreendimento, de como que você pode criar conexões que favoreçam o seu negócio. Desde 2023, o Banco Central já apontava riscos nas operações do Banco Master. Mas quando Daniel Vorcaro tentou vender o banco ao BRB, o Banco de Brasília, um sistema de operações irregulares, arriscado e bilionário, foi descoberto. Investiga o escândalo do Banco Master. A nova fase da Operação Compliance Zero apura se o esquema do banqueiro Daniel Vorcaro deu para Jacques Wagner um apartamento de 2,5 milhões de reais. É isso aí, pessoal. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo aqui para vocês uma notícia importantíssima que acaba de acontecer, pessoal. Fantástico, solta a matéria bomba. Então acompanhe até o final, notícia importantíssima, tá? Já peço a vocês que, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma, tá? Deixe seu like, a sua opinião e, claro, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é muito importante pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para esta notícia importantíssima que acaba de acontecer. A Polícia Federal investiga se o senador recebeu propina para atender a interesses do banqueiro Daniel Vorcaro no Congresso. Logo cedo, agentes e delegados da PF cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Brasília e Salvador. Neste endereço, onde o senador se hospeda em Brasília, a polícia apreendeu 49 mil dólares em espécie e uma coleção de relógios. Na Bahia, em endereços ligados a ele, foram encontrados dólares, euros e reais em espécie. Outro alvo de buscas foi o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Ele chegou a ser preso na primeira fase da investigação sobre as fraudes do Banco Master em novembro do ano passado, mas depois foi solto com tornozeleira eletrônica. Augusto Lima é dono do Banco Pleno, liquidado pelo Banco Central em fevereiro. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF. De acordo com a decisão, a PF investiga uma possível relação ilícita entre Augusto Lima, Daniel Vorcaro e o senador Jacques Wagner. E que, no curso das investigações, foram identificados elementos indicativos de recebimento de vantagens econômicas indevidas por Jacques Wagner, direta ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado. Segundo a PF, as primeiras vantagens recebidas por Jacques Wagner seriam viagens em aviões particulares ligados a Augusto Lima e ao Master em 2023. E a oferta de ingressos para um show em Los Angeles, nos Estados Unidos, em junho do mesmo ano.
Augusto teria orientado a sua secretária a adquirir ingressos em favor de familiares de Jacques Wagner. A aquisição dos bilhetes teria sido realizada pela empresa Reag Investimentos, também investigada pela PF, pelo valor total de mais de R$63 mil. Meses depois, em novembro, Jacques questionou Augusto sobre os ingressos de sábado, tendo recebido os arquivos de ingressos para camarote. Posteriormente, solicitou ampliação do número de entradas para 5 pessoas, ao que Augusto respondeu: "Pronto, amigo. Seguem os outros 2. Abraços." Outra suspeita da PF de vantagem indevida envolve um apartamento de luxo nesse prédio, ainda em construção em Salvador. Em novembro de 2024, Jacques Wagner encaminhou a Augusto Lima o contato do gerente da construtora, acrescentando: "A unidade é a 1702 e o preço é R$2.450.000. No dia seguinte, encaminhou um panfleto do empreendimento. Na mesma data, Augusto realizou chamada de voz com Valério Marega Júnior, apontado pela PF como operador financeiro, e lhe repassou os dados do corretor, do empreendimento, da unidade e o valor. Cerca de 6 meses depois, em maio de 2025, segundo a investigação, Jacques Wagner encaminhou a Augusto Lima uma mensagem pedindo os dados pessoais do proprietário formal do imóvel para viabilizar a emissão de documentos. No dia seguinte, Augusto encaminhou a Jacques o contato de Davi Daniel Monteiro, correspondente a Davi Lopes Monteiro, e realizou chamada com o próprio Davi, que é apontado pela investigação como outro operador ligado ao Vorcaro. De acordo com a PF, a negociação sobre esse imóvel continuou mesmo após a primeira fase da Compliance Zero, em novembro do ano passado. A Polícia Federal ainda identificou repasses que seriam destinados ao senador, no valor total de R$3.500.000. Os repasses saíram de uma empresa dirigida por Andréia Lima Novaes, prima de Augusto Lima, para a BN Financeira, empresa ligada ao núcleo familiar de Jacques Wagner. Uma das sócias é Boni Toaldo Bonilha, esposa do enteado de Jacques Wagner, Eduardo Mendonça Sodré Martins, secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia. Os dois também foram alvo da operação de hoje. Segundo a investigação, Eduardo cobrava Augusto Lima sobre os pagamentos. Em uma mensagem de setembro do ano passado, Eduardo teria afirmado: "Amanhã vence os boletos e são altos." Em resposta, Augusto afirmou que o cenário estava crítico e vinculou a dificuldade financeira ao insucesso da Operação Banco Master com o BRB. Em outubro, a operação foi concluída com transferência de R$3,5 milhões à BN Financeira. A Polícia Federal investiga se, em troca dessas supostas vantagens, Jacques Wagner atuou em favor do Banco Master no Congresso. Segundo a investigação, o senador falava frequentemente com Augusto Lima sobre temas de interesse de Daniel Vorcaro, como a emenda Master, proposta apresentada pelo senador Ciro Nogueira, do Progressistas, que ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Eles também teriam conversado sobre um projeto que aumentava os limites do crédito consignado e a tentativa de venda do Master para o BRB. Em uma das conversas, em março do ano passado, ao explicar a Jacques Wagner os termos da operação de venda do Banco Master ao BRB, Augusto afirmou: "Você, mais do que ninguém, sabe de minha história e faz parte disso." Segundo a PF, a frase indica que Jacques não seria mero destinatário passivo de informações, mas interlocutor relevante em temas sensíveis ao grupo econômico investigado. Da qual se valia para fazer negócios avançarem. E admitia isso. Tem grandes oportunidades no nosso país, mas é um desafio que você apanha todo dia. E aí tem a questão do networking, que eu acho que é uma coisa bem relevante quando você quer fazer algum tipo de empreendimento, de como que você pode criar conexões que favoreçam o seu negócio. Desde 2023, o Banco Central já apontava riscos nas operações do Banco Master. Mas quando Daniel Vorcaro tentou vender o banco ao BRB, o Banco de Brasília, um sistema de operações irregulares, arriscado e bilionário foi descoberto. As investigações conseguiram demonstrar que havia uma estrutura complexa, voltada a fraudar o mercado financeiro e a mascarar essas fraudes relacionadas a essas operações de crédito que davam sustentação para essa operação de compra e venda. Já comprovado, chegamos à fraude de perto de 12 bilhões.
Segundo as investigações, o Banco Master simulou a venda de carteiras de crédito consignado falsas ou sem lastro real. E, na sequência, vendeu esses créditos para o Banco de Brasília. A GoDaddy foi eleita Pelo Banco Master, eram fiscalizadas pelo Banco Central e auditadas por auditores independentes de primeira linha. Refuto por completo qualquer atribuição de fraude ao Banco Master ou aos seus gestores. No mercado financeiro, chamava a atenção a captação agressiva do banco. O Master vendia CDBs, títulos em que o investidor empresta dinheiro ao banco para depois receber a quantia com juros, pagando taxas muito acima do mercado. Com esse dinheiro, fazia apostas arriscadas em empresas frágeis e endividadas. A PF afirma que houve créditos inexistentes, documentação irregular e originação fictícia. O que a gente descobriu primeiro, que boa parte desses ativos não eram rentáveis. Segundo, e essa é a revelação mais recente, em alguns dos casos, esses ativos sequer existiam. Esse dinheiro, né, nunca foi aplicado, e aí a questão é saber por onde foi esse dinheiro. A Comissão de Valores Mobiliários apontou irregularidades também numa operação entre o Banco Master e essa pequena clínica médica em Contagem, cidade perto de Belo Horizonte. Segundo a CVM, a clínica, que tem um capital de apenas R$700 mil, emitiu para o Master notas comerciais num total de R$361 milhões entre 2021 e 2025. Em nota, a defesa da clínica afirmou que todas as operações são regulares e que encaminhou toda a documentação às autoridades. Todos os procedimentos abertos na Comissão de Valores Mobiliários em relação ao Banco Master e que são mencionados na decisão judicial são procedimentos preliminares, sem acusação formalizada. No total, 1.600.000 credores aguardam ressarcimento. Para quem tinha até R$250 mil aplicados em CDBs, o dinheiro será devolvido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos mantido por bancos e financeiras para proteger pequenos investidores. O rombo obrigou o FGC a iniciar o maior resgate da história, R$41 bilhões. O advogado de Daniel Vorcaro também leu uma carta enviada pelo próprio banqueiro. Tenho certeza que a verdade e a justiça prevalecerão e as pessoas que induziram a erro instituições sérias, como o MPF, a PF e a Justiça Federal, para cumprir objetivos particulares, serão responsabilizadas e o referido processo será anulado. Sobre as notícias alegando que minha viagem era uma fuga, são completamente falsas e fantasiosas. A viagem, além de estar planejada com antecedência, como pode ser documentalmente comprovado, foi amplamente divulgada, até mesmo para o Banco Central, visto que o objetivo era minha assinatura e o anúncio de investidores estrangeiros no Master. Quem me conhece sabe que tenho honra e encaro meus problemas de frente. Neste caso, não irei descansar, até provar que não existe qualquer crime contra qualquer um e que eu fui alvo de uma perseguição e um abuso sem precedentes. A crise levou o Banco Central a decretar a liquidação extrajudicial do Master. O Ministério Público Federal classificou a conduta do banco como um dos maiores crimes contra o sistema financeiro já documentados. E tanto o MPF quanto a Polícia Federal afirmam que havia uma organização criminosa dentro da estrutura formal do banco. A equipe investigativa está debruçada na análise do material apreendido e certamente a partir dessa análise fará novas diligências para uma apuração mais aprofundada de todos os desdobramentos da ação da organização criminosa.